E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo. Olha só o que eu trouxe hoje. Legal, né? O que será que nós vamos estudar hoje que a prof trouxe? Uma sombrinha com várias cores? Hum, será que vocês acertaram? Isso! Nós vamos trabalhar cores, cores, cores e mais cores. A abertura do nosso capítulo tem como nome cores. Vejam só quantos balões coloridos. Perceberam? Mas quais cores? Que cores temos aqui? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as cores primárias e as cores secundárias. Vocês já sabem quais são as primárias e quais são as secundárias? Não? Então eu vou contar para vocês. Muito bem. As cores primárias são as cores primeiras, são aquelas que dão origem às demais. Olha o que eu trouxe aqui. Tadã! Quais são as cores primárias então? Amarelo, vermelho e azul. Essas são as três cores primárias. A partir delas, nós damos origem às demais cores, que são as cores secundárias, terciárias e assim vai. Mas hoje nós vamos estudar as primárias e as secundárias. Por exemplo, se eu pegar um pouquinho de vermelho com o azul, eu vou ter uma nova cor. Você já sabe qual é? Agora, se eu pegar o vermelho com o amarelo, vou ter outra cor. E se eu pegar o amarelo com o azul, vou ter outra cor ainda. Que interessante, né, pessoal? Muito bem. Mas antes disso, nós vamos fazer algo aqui na nossa apostila, lá na página 7. Vocês já ficaram vermelho de raiva? Já? Eu também. Nossa, muita raiva. Fiquei muito vermelha. E vocês já ficaram roxo de frio? Quando é muito frio, as mãos ficam roxas? Eu também já. E alguém já disse assim, nossa, eu estou azul de fome. Pois bem, a gente usa as cores para expressar com clareza os nossos sentimentos, emoções. E no desenho, os artistas também fazem isso. Pensando assim, quando eles compõem as obras deles, eles usam a cor que melhor vai expressar uma ideia. Por exemplo, raiva deixaria o bonequinho mais vermelho, né? Se ele estivesse um pouco com dor de estômago, por exemplo, mais amarelinho, mais pálido. Muito bem. E aqui na nossa apostila, vocês vão ter algumas carinhas para pintar. A primeira é de raiva, nós temos o medo, espanto e tristeza. Mas que cores então será que eu posso usar para o medo? E para a tristeza? E o espanto? Quero ver que cores vocês vão usar. Estou curiosa. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco das cores primárias. O amarelo, o vermelho e o azul. Elas são chamadas também de cores puras, porque elas não são obtidas da mistura de outras cores. Elas são as cores primeiras, elas surgiram primeiro. Então, lá na apostila, na página 7, vocês vão fazer mais uma atividade. Vocês vão pintar com a cor que está pedindo. Vão pintar as manchinhas com a cor que está pedindo. Onda vermelho, azul e amarelo, tá bom? Barnett Newman pintou este quadro usando apenas cores primárias, vermelho, azul e amarelo.
A obra é muito grande, tem 6 metros de largura. Observem que o artista usou um tom mais escuro para a cor azul. E querem saber só? Este mesmo artista pintou vários outros quadros usando apenas cores primárias. Que interessante! Ainda falando sobre cores primárias e secundárias, hoje nós vamos aprender a misturar as cores, ou seja, a formar as cores secundárias. Olhem só meu círculo que eu acabei de fazer, ou melhor, que eu vou ensinar vocês a fazer na sequência. Muito bem. Para a gente obter as cores secundárias, nós precisamos misturar as primárias. Vejam só, quando eu pego o amarelo e o vermelho, eu vou ter a cor laranja. Muito bem. Quando eu pego a cor vermelha com a cor azul, eu vou ter roxo. E quando eu pegar o azul e o amarelo e misturar, eu vou ter a cor verde. Vamos ver isso no vídeo na sequência. Aqui estão as cores primárias, então azul, amarelo e vermelho. Na mistura do amarelo com o vermelho, eu tive o laranja, que é uma cor secundária. Na mistura do vermelho com o azul, eu obtive a cor roxa, certo? Que é a cor secundária. Já na mistura do azul com o amarelo, o meu resultado foi o verde, que é a cor secundária. Lá na apostila de vocês, na página 9, vocês têm um quadrinho com as misturas. Azul e amarelo, vermelho e azul e também o vermelho com amarelo. Se vocês quiserem aqui do lado fazer com lápis de cor e ver que dá certo, vocês podem fazer, tá bom? Nós temos inicialmente aqui um círculo. Isso aqui é o círculo cromático, o círculo das cores. Na página 9, nós temos apenas com 3 cores, que são as cores primárias, tá? Então, aqui estão as 3 cores primárias. A nossa apostila, ela traz um pouquinho diferente de como fazer o círculo. A prof achou mais viável e prático vocês fazerem desta maneira, tá? Vocês vão fazer no caderno de desenho, combinado? Então, aqui é a mesma coisa, ó, vermelho, o azul e o amarelo. Na mistura do vermelho, amarelo, laranja, vermelho e azul, o roxo, e azul e amarelo, o verde. E ele mostra tudo como é feita a mistura, tá bom? Pessoal, essa atividade inicialmente ela não será feita. Hoje nós vamos fazer o círculo, tá? Para fazer o círculo, vocês podem usar a tinta guache, como a prof usou a tinta guache, ou vocês podem fazer com lápis de cor que dá certo. Mas quando for para fazer a mistura das secundárias, no caso o laranja, o verde e o roxo, não é para usar o lápis pronto, o lápis verde. Vocês vão pintar primeiro de azul e depois o amarelo em cima. Para quê? Para vocês perceberem como é feito a mistura, tá bom? Em outro momento a gente usa o lápis pronto verde, laranja e roxo. Combinado? Então assista o vídeo na sequência. Um beijo!